Olá, o Sempre Feliz já está no ar. Estamos em uma maratona de entrevistas sobre emagrecimento. E hoje tem mais uma. Quais são os hormônios envolvidos no processo de emagrecimento? Existe ou não um falso magro? Como é que é isso? Para responder essas perguntas, eu converso com o médico Robson Mendes e com a nutricionista Raquel Mendes. Como é que tá esse casal maravilhoso? Estamos ótimos, felizes de estar aqui mais uma vez com você, Lorenza. Muito bom estar aqui, Lorenza. Não, esse tema vai ser fantástico. Vai. A gente tem muito para falar. E na cozinha, imagine um bolo de abobrinha. Nós vamos saber isso com a chefe Lícia. Me fala uma coisa, como que é esse sabor de abobrinha num bolo? Então, todo mundo acha que esse bolo vai ser um sabor salgado, mas na verdade é um bolo doce, é super gostoso e o sabor da abobrinha desaparece. Nem parece, se eu não falar que tem abobrinha, ninguém vai adivinhar que tem abobrinha. Vocês vão se surpreender. Me aguarda aí que a gente logo mais já volta, porque nesse momento, o Sempre Feliz já começou. Vamos falar sobre emagrecimento com esse casal de medicina integrativa, Robson Mendes e Raquel Mendes. Que alegria estar com vocês. E a primeira coisa que eu quero saber, perder peso é importante apenas para uma questão relacionada à estética ou também para a autoestima? Além da estética, né, autoestima, a perda de peso é muito importante, né, porque a obesidade, sobrepeso hoje é considerada uma doença. E a gente vê que hoje a questão do sobrepeso está superando a questão da fome. 30% da população brasileira está com sobrepeso ou obesidade. E o que acontece é o seguinte, que a obesidade hoje é considerada uma doença. Por quê? Porque o tecido adiposo em excesso libera presenças de citocinas inflamatórias, Então, a gordura em excesso ela tem o poder de provocar esse quadro. E o paciente inflamado é um paciente doente. Para uma grande caminhada, nós temos o primeiro passo. Para uma doença grave, nós temos também o passo inicial, que é o processo inflamatório. É daí que surge o câncer, as doenças do sistema cardiovascular, essas artrites, as doenças pulmonares, as doenças neurológicas, as doenças autoimunes. Então, tratar a obesidade hoje, retirar a gordura hoje do paciente que está em excesso, é uma questão de saúde, não só uma questão de estética e de autoestima. Raquel, me fala, quais seriam as maiores dificuldades da pessoa para emagrecer? Olha, a pergunta que eu mais, ouço no consultório, por que eu não consigo emagrecer? E não sei se você sabe, Lourenço, que eu fui estudar nutrição mais tarde, Eu fui por conta de resolver um problema desse meu, que eu não conseguia perder peso de jeito nenhum. E aí rodava em vários médicos, vários nutricionistas, e eu falei, bom, então vou estudar nutrição. Vou ver o que está acontecendo, o que eu consigo entender do meu corpo. E a gente sabe que uma das principais causas é uma causa genética, muitas vezes os pais já são obesos, já vêm de uma família assim, mas hoje a gente sabe que a epigenética, ela manda muito mais do que a genética, Então o estilo de vida da pessoa vai influenciar muito mais, mas a parte genética tem sim sua influência. A gente sabe que tem um fator também que é um fator hormonal, o Robson vai detalhar talvez mais à frente essa questão hormonal, mas os hormônios, essa gangorra hormonal atrapalha demais. Então a gente sabe que o hipotiroidismo é um fator importante, a gente sabe que o excesso de insulina também é importante, então por isso que é importante a pessoa fazer esse check-up hormonal. Existem causas assim, comportamentais também, então as pessoas, você que é psicólogo sabe que as pessoas hoje estão muito compulsivas, Então tudo desconta na alimentação, se eu estou triste, eu vou comer porque eu estou triste, se eu estou alegre, eu vou comer porque eu estou alegre. E aí começa a autossabotagem, então as pessoas começam então a realmente comer em excesso, não conseguindo gerar um déficit calórico necessário para a perda de peso.
E um outro fator muito importante é a falta de atividade física. Hoje as pessoas não querem se exercitar, não querem fazer igual a gente, né? Que horas que nós acordamos hoje? Hoje foi 5h30, né? Estava escuro, ainda falei, gente, isso é hora de fazer atividade física, coisa louca. Mas era o horário que a gente tinha. Então as pessoas não querem ter esse hábito, essa disciplina, então preferem ir nas canetinhas mágicas, aí preferem ir num caminho mais fácil. Então a gente sabe que existem vários fatores, mas sempre a persistência, a resiliência, né? Aquela vontade, aquele foco, determinação, vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. Com certeza. Agora, doutor Robson, quais seriam os hormônios que interferem no emagrecimento? Temos alguns hormônios, sim, que são assim, né, extremamente importantes a gente avaliar para a gente poder tratar o paciente que está com sobrepeso. Nós citamos aqui a grelina e a leptina, que são hormônios que agem de forma antagônica, né? A grelina estimula a fome, enquanto a leptina tem um efeito contrário. Ela tem um efeito de saciedade, ela inibe a fome. O que acontece é que com o paciente que é hipertenso, ele tem uma chamada resistência leptínica, né? Porque ele está tão acima do peso que a leptina não funciona de forma adequada, não provoca aquela inibição na fome. Nós temos também o hormônio a insulina, né? A insulina em excesso, o que ela faz? Ela pega essa glicose que está no nível exagerado no sangue e joga para dentro da célula. E essa glicose em excesso é transformada em gordura, né? Nós também temos aí a baixa de testosterona, hoje as pessoas não fazem atividade física, né? Estão com a dieta irregular, não dormem de forma adequada, o sono é extremamente importante para o funcionamento do corpo, para o emagrecimento, para a produção de hormônios, né? Então, caindo a testosterona, o paciente começa a ter gordura localizada, flacidez, celulite, começa a haver perda da massa magra, porque a testosterona que produz o músculo, né? É tão interessante, Lorena, que quando a pessoa começa a ganhar massa magra, começa a perder gordura e ganhar massa magra, ela consegue estabilizar mais o peso, porque o músculo consome muita energia, né? Muito interessante essa fisiologia. Então, nós temos vários hormônios, né, associados à questão do emagrecimento. Eu acho que é interessante você falar também sobre a tireoide, né? Os hormônios ligados à tireoide, que as pessoas perguntam muito, tem muito essa dúvida. Isso aí é fundamental, né? E acomete muitas mulheres, principalmente, né? E é tão interessante porque a tireoide, ela dá a fagulha para o metabolismo acontecer. Então, é muito frequente, principalmente em mulheres, como a Raquel falou, a gente tem o hipotireoidismo, né? Que a pessoa não tendo o metabolismo reduzido, ela vai ter dificuldade de queimar aquela gordura e começa a acumular aquele excesso. E uma coisa muito interessante que a gente faz muito na medicina integrativa é ver a questão do hipotireoidismo subclínico. Às vezes o TSH está normal, T3, T4, está tudo normal. Mas quando você mede a temperatura basal, você vê que a temperatura do paciente está baixa ao acordar, né? Então, aí a gente faz um diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, que é muito comum. Aquela mulher, principalmente, que faz atividade, faz dieta, não consegue perder peso, faz atividade, faz dieta e ganha peso, né? Então, a gente tem que ver a questão do hipotireoidismo subclínico. A gente tem um resultado muito bacana lá na integrativa, lá na nossa clínica, porque a gente faz essa avaliação através da temperatura basal. E quando você vai corrigindo esses hormônios, você corrige a dieta e faz atividade física, eu quero lembrar aqui que não existe um emagrecimento estável sem atividade física. A atividade física é fundamental, né? E a gente também corrige a tireoide. Então, você tem que observar vários pontos para poder tratar o paciente que está com sobrepeso. Perfeito. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Né? Equilíbrio. Agora, Raquel, vou ter que te perguntar. Mito ou verdade? Existe a falsa magra? Pior que existe, você acredita? Eu não acreditava. Às vezes a pessoa chegava para mim e falava assim, eu tô gorda e tudo. Sabe aquele estereótipo da magra que fica, eu tô gorda? E realmente, a gente tem uma avaliação por bioimpedância que a gente verifica toda a composição corporal da pessoa. E aí, aquela pessoa realmente, ela tá dentro do peso, ela tá no IMC de uma pessoa eutrófica, dentro do peso, mas ela tem muito mais percentual de gordura do que massa muscular. E a gente sabe que ao longo da vida, o que a gente precisa ganhar
ganhar é massa muscular. Porque quando você chega na terceira idade, se você quer ser aquele idoso, né, que autônomo, que faz suas coisas sozinho, você tem que ter massa muscular. Senão você vai ser aquele idoso que tem que levantar, sentar, ficar... E aí, o que acontece? O que define muito essa composição corporal é esse percentual que você tem. Então, a gente tem que saber essa distribuição certa. Às vezes, você acha que quando você pesa, você está dentro do seu peso, dentro do IMC, mas e essa distribuição, como é que tá? Então, por isso que é importante fazer uma avaliação nutricional, realizar um exame de bioimpedância para a gente verificar certinho esse percentual de gordura. E hoje as pessoas estão com um percentual de gordura muito alto, mesmo as magras. É interessante isso, que às vezes a gente fica, olha para a pessoa e às vezes a gente julga sem mesmo ter esse entendimento. Por isso que é importante. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você pega, por exemplo, uma pessoa que você, olhando assim, parece que ela está acima do peso e tudo, e aí vai fazer uma bioimpedância, ela tem uma massa muscular muito preservada, uma pessoa que tem, assim, e dá diferença na balança. Mas a gente tem que ver a distribuição, como é que está essa distribuição. E, doutor Robson, agora me conta quais seriam os procedimentos para ajudar no emagrecimento que o senhor tem? A obesidade hoje, no emagrecimento, é um desafio, né? E como eu digo, assim, que para cada pessoa tem uma estratégia. Então, a gente temos várias estratégias de tratamento lá na clínica, né? Nós temos a contagem de calorias, que a Raquel, né, na área da nutrição, faz de uma forma muito eficiente. Nós temos aí as dietas low carb, dieta cetogênica. Nós temos o tratamento do HCG também ali na clínica, que é algo assim muito bacana, que a gente tem muita experiência. O HCG é um hormônio que todos nós produzimos, mas quando a mulher fica grávida, esse hormônio aumenta demais, vai lá para 100 mil unidades por dia. Porque o que acontece? O neném está com a necessidade calórica muito alta, então esse hormônio vai lá na gordura da mulher e fica abastecendo o neném. O Dr. Simmons, um pesquisador inglês, há 50 anos atrás, ele começou a dar HCG para aqueles meninos que estavam com dificuldade de descida do testículo. Então, ele criou esse protocolo, uma dieta de baixa caloria associado ao HCG. E, antigamente, esse método era muito caro, era usado muito por essas estrelas de cinema que queriam perder peso rapidamente. E hoje ele se tornou assim, bem popular, né? Um método barato e muito eficiente. E o HCG ele tem alguns benefícios, né? A pessoa vira e fala assim, olha, se eu fizer uma dieta de baixa caloria, eu vou perder peso. Por que eu tenho que usar o HCG? Por 3 motivos, né? O HCG ele dá uma inibida na fome. O HCG ele estimula a produção de testosterona, então a pessoa não perde peso flácido, né? Fica rígida. E o HCG ele consegue tirar essa gordura que é de difícil acesso, que é a gordura visceral, né? Então, o HCG é um dos métodos que a gente tem lá na clínica para a gente atingir os nossos objetivos, né? E a gente vê, assim, muito bons resultados com essa metodologia do HCG. Então, Lorenza, resumindo, nós temos várias estratégias para a gente atingir o objetivo. Nós tivemos até um caso de uma paciente que estava com esteatose hepática antes do tratamento com o hormônio, e depois que ela fez, ela repetiu o exame e tinha sido, e estava limpinho o fígado. Então, ou seja, é um tratamento muito eficaz assim, para essa questão da esteatose hepática. Esteatose hepática, né? Gordura visceral. Né? Eu ia perguntar exatamente isso, né? É algo muito comum. A maior parte das pessoas com sobrepeso que chegam no consultório e a gente já faz alguns exames, já verifica alguns marcadores hepáticos importantes alterados. Então, normalmente ele tem essa gordura visceral. Agora, qual recado que vocês dariam, né? Vou pedir para você dar o recado como mulher e o doutor para todos os outros demais. Como nós poderíamos entender que o processo precisa ser completo e não imediato? Porque vocês falaram de coisas mágicas, praticamente. Tipo, uma pessoa que quer emagrecer, ela precisa entender que existe um processo, né? Qual dica que vocês dariam? Olha, eu acho que em primeiro momento você tem que ter algo assim, focado na sua cabeça. Por que você quer emagrecer?
Então, essa pergunta você tem que acordar com ela. Então, é uma questão de estética. Eu acho que a gente não pode ser escravo dessa ditadura da beleza que hoje é preconizado aí na televisão, na mídia, de uma forma geral. Não é isso. A gente não quer pregar isso para as pessoas, até porque eu nem concordo com isso, sabe? Eu acho que a gente tem que estar bem, tem que ter uma boa saúde. É isso que a gente vem colocando na cabeça das pessoas. A gente tem esse exame de bioimpedância que ele dá lá o peso ideal. Eu sempre falo para o paciente, olha, não olha que o que a bioimpedância está colocando como peso ideal, porque ela pega o seu percentual de gordura, joga lá para baixo, pega lá o seu peso, coloca o peso que você casou quando você tinha 20 anos. Então, assim, muitas vezes não é essa a sua realidade. Tem que ser um peso que você se sinta bem e que reduza essa gordura visceral que está acusando hoje alta. Então, a gente tem que ter essa ideia de que, por que eu quero emagrecer? Eu preciso emagrecer por uma questão de saúde. Aquilo que o Robson falou no início. Toda doença ela tem um fundo inflamatório e toda doença tem um fundo nutricional. Então, se você entender isso aí, conseguir caminhar nessa lógica, não vai ser escravo dessa ditadura toda que te colocam aí, mas você vai querer ser uma pessoa saudável. Consequentemente, você vai perder peso, vai ser algo natural na sua vida. Perfeito. Bom, o que eu falo para as pessoas que vai chegar um momento que ela vai ter que escolher, ou ela vai cuidar da saúde ou vai cuidar da doença, né? Então, fazer atividade física, ter uma dieta saudável, você já está tratando a doença, você só não esperou ela chegar, né? Então, o que eu indico para as pessoas é isso, é você ser proativa, né? Você valorizar a sua vida. Eu estive no congresso em 2019, um congresso internacional de medicina integrativa. E ali a gente tem estudado muito sobre envelhecimento. A questão não é se a pessoa vai envelhecer, a questão é como ela vai envelhecer. E no mundo existe a chamada Blue Zone, que são as zonas azuis, onde tem os centenários. Então essas zonas estão sendo muito estudadas, né? E tem uma delas que é de Okinawa, no Japão. Em 2019 veio um médico dessa região para falar para a gente sobre a questão do envelhecimento, né? E ele disse que o prefeito de lá tinha 102 anos, entendeu? Então, assim, o caminho que a gente está da medicina integrativa é a pessoa morrer jovem o mais tarde possível, né? Porque hoje a gente está vendo como que essas doenças neurodegenerativas, o câncer, o Alzheimer, o Parkinson, né? Como que estão comprometendo as pessoas. É só a gente olhar para os nossos avós, olhar para os nossos pais, né? Como que eles estão sendo acometidos dessas doenças. Então, o que a gente deseja, o que a gente quer deixar esse recado é isso, é para você começar a sua atividade física, né? E assim, começa a caminhar, começa a se exercitar, pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, muda a sua dieta, menos supermercado, mais sacolão, desembalar menos, descascar mais, né? Então, são esses os princípios, coisas simples, mas que são muito eficientes, né? E eu digo sempre às pessoas que o mais difícil tem é mudar a conduta de adulto, né? Que a gente tem um histórico ali, já tem uma dieta, já tem, né? A gente quebrar esse paradigma que a gente tem para a gente ter saúde, ter uma vida saudável, independente, o que a Raquel falou, né? Emagrecer para a gente é retirar gordura e aumentar a massa magra. Às vezes não muda muito na balança, o que importa para a gente é a bioimpedância, que a gente vê composição corporal. E você ter massa magra é independência, né? Porque quando o idoso ele começa num processo de adoecimento, ele começa a fragilizar, ele começa um quadro de sarcopenia, que é perdendo massa magra. Aí ele vai para a fragilização, né? Às vezes não consegue levantar direito, andar direito, ele tem que ter uma bengala, e ele começa a ficar dependente das pessoas. Então, o que a gente sempre fala é o seguinte, vamos trabalhar para você chegar lá na frente, mas chegar bem, chegar estável, lembrando do nome dos filhos, né? Sendo independente. É isso que a gente propõe. Isso é uma proposta que eu falo que é maravilhosa. Eu acho que é o objetivo de todos nós. Agora, em relação à dificuldade de emagrecimento, quais períodos você poderia caracterizar? Por exemplo, uma mulher talvez na menopausa, ou uma criança, ou um adulto. Qual que seria o tópico mais difícil para que se realize a perda de peso? Olha, Lourença, é o seguinte, a consulta lá na clínica é em torno de 2 a 3 horas, porque a gente faz um tratamento muito personalizado, sabe? E a gente tenta ir atrás, né, para ver se tem um motivo isso. Às vezes, como a Raquel disse, é o hipotiroidismo, às vezes é baixa de testosterona, às vezes é um problema emocional, né? Eu peguei uma criança uma vez com
extremamente obesa, né? Assim, eu fiquei até um pouco comovido com aquela situação que a avó levou a criança lá. E a gente viu que era um problema emocional, separação dos pais, ausência da mãe, entendeu? Então a gente tenta investigar para ver se a gente procura a causa do processo, né? Então é assim que a gente age, sabe? E todo o princípio, né? Retirando metais, retirando parasitas, fazendo a harmonização dos órgãos, a gente vai reconstruindo a saúde. Porque a gente entende que o emagrecimento é um efeito colateral da saúde, entendeu? A gente, né? A função do médico, do profissional de saúde, não é emagrecer, mas sim fazer a pessoa mais saudável. Né? E a pessoa mais saudável, ela tem um percentual baixo de gordura. E esse conceito é tão importante porque tira exatamente o que a Raquel está falando, esse paradigma da mulher perfeita ou do homem, né? E traz para a gente uma nova visão, a questão da saúde. Então, isso também acalma muito a questão de quem deseja emagrecer, de quem precisa perder um peso, quando ela tem esse olhar. Eu sempre falo, Lourenço, que é degrau por degrau. Então, assim, não adianta você, né, você ganhou um peso, não foi da noite para o dia, então não vai perder também da noite para o dia. Então, vamos um degrau de cada vez, celebrando cada vitória, cada conquista, e assim vai devagar e sempre. Não pode chegar aquela vontade, não perdi nada, então vou desistir. Não, vai devagar, vai consistente e aí vai chegando ao objetivo. E eu tenho uma ótima notícia para dar, viu, para quem está me assistindo. Eu sei que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de ir ao nutricionista, ir ao médico, talvez ir na nossa clínica, por questões financeiras, questões de deslocamento, às vezes estão em outros lugares. E a gente está lançando um grupo de emagrecimento, onde a gente vai conseguir atender de forma online várias pessoas ao mesmo tempo, com um método super bacana. E é um preço, assim, simbólico, só para ajudar o pessoal realmente a sair do lugar e começar uma nova vida. Que legal! E aproveitando, você tinha falado a respeito da genética e da hipogenética. Epigenética. Então, me explica só um pouquinho. Uma pessoa que ela está mais cheinha, ela vem do hereditário e você consegue transformar isso? Seria mais ou menos essa questão? O que acontece? Muitas vezes os pais são obesos, os avós têm problema de obesidade e essa pessoa vai ter uma tendência, com certeza. E muitas vezes não é nem a questão do gene, mas é a questão do comportamento. Uma família, por exemplo, de pessoas com sobrepeso e obeso, pode ver que é a base de carboidrato. Então, assim, o Robson brinca que até o gato é obeso. Então, não é nem a questão, assim, da genética, talvez, em si. O comportamento desde criança influenciando aquela genética, né? Eu me lembro que quando eu namorava com o Robson, eu ficava apavorada, porque eu chegava na casa dele, a mãe dele terminava de colocar família italiana, o pessoal assim, acabava de servir o almoço, ela já vinha, tirava a mesa, já vinha com pão de queijo, café com leite, bolo. Eu ficava assim, não acredito, não era uma sobremesinha aqui, e aquilo já era um hábito. Então, assim, e muitas famílias são assim. Então, assim, a comida é algo assim o tempo inteiro. O mineiro é difícil, já reparou? Assim, a gente vai na casa, vai visitar difícil o tempo inteiro, bro, o pão de queijo e tudo. Então, assim, eu acho que é mais o hábito, nem tanto a questão da genética. Mas, sim, se você tem essa questão da genética na sua família, você pode, sim, ser diferente. Por que não? Pode silenciar, sim, aquele gene. Eu conheço várias situações de pessoas que mudaram sua vida e, assim, depois de adulto, e foram seguir um outro caminho, conseguiram perder peso e hoje são pessoas que estão dentro do peso. O que acontece é o seguinte, que tem a genética e a epigenética. Né? Os últimos estudos mostram que o que manda não é a genética, é a epigenética, é comportamento, é a sua dieta, entendeu? É o que você faz, é o seu sono, a sua atividade física, a gestão do estresse. A suplementação, né? A gente vê remédio, por exemplo, a suplementação de vitamina D, a cúrcuma, o resveratrol, que consegue inibir aquele gene que seria acordado, entende? Então ele dá uma inibida, como se fosse um apagador de luz, você consegue apagar aquele gene. Um gene para um câncer, um Alzheimer, um Parkinson, entendeu? Então, o seu estilo de vida pode inibir isso aí, inclusive a obesidade. Olha, interessante, né? Coisa extremamente interessante, porque é um alento. É um alento para a gente que às vezes fala assim, ou mesmo usa isso como desculpa.
fala assim, eu não posso porque isso já é genético. Então tá aí o resultado. É possível mudar. Seja o piloto da sua própria vida. Então você consegue. E uma pergunta que você fez para o Robson, que eu só queria complementar sobre as fases que você tem mais dificuldade. No meu caso, eu acho que você tratar uma criança é um pouco difícil, porque é assim, por causa dos hábitos dos pais. Então é muito interessante, porque muitas vezes a casa, como eu falei, já cria aquele ambiente obesogênico que a gente fala. Então, é interessante os pais se alertarem para a questão desde cedo. A criança tem 1, 2, 3 anos, vai olhando o que você está colocando na mesa, o que você está trazendo do supermercado para casa. Porque depois que ela vai ficando obesa, principalmente com 8, 9 anos, é muito difícil a criança ir mudando esses hábitos. Então, eu fico com um pouco de dó quando eu recebo no meu consultório uma criança de 10 anos, 11 anos, que ela está naquela fase da escola que já está sofrendo bullying, que já está... E ela já está totalmente assim, você vê que já vai caminhar para uma criança, para um adolescente obeso. Então, assim, os pais têm que se atentarem a isso. Isso é muito importante, a presença da mãe, verificar o que está sendo levado para casa. É um zelo. A educação nutricional é tudo, gente. Tem que realmente entender. Isso é cultural, né? Porque de que o índio gosta? Então, aquilo foi ensinado para ele. Então, a questão da dieta, da alimentação é uma coisa cultural, né? Que a gente tem como mudar isso aí. Quebrar isso, né? A gente pode reestruturar tudo. E falando nisso, gente, por favor, deixa o Instagram, porque depois dessa aula maravilhosa, dessas dicas, todo mundo merece conhecer mais o trabalho de vocês. Nosso Instagram, então, é DR, Robson e Raquel. E assim, tá bombando, viu? O pessoal tá mandando mesmo as perguntas, a gente tá respondendo, tá super legal a interação com o público aqui, eu sempre feliz, então estou muito feliz com isso. E o nosso telefone para agendamento é o 99519-4999. Então, é o telefone que você fala com a gente, agenda, e a gente está lá para responder. Vocês respondem em direct? Eu mesmo que respondo, todos. Isso é ótimo. Estamos de volta e agora com a nossa super convidada, Lícia Mariano, que vai nos ensinar um bolo de abobrinha. Mas antes, a gente vai rodar a vinheta. Agora, com a Lícia, nós vamos entender e experimentar algo bem Diferente quando a gente come, inusitado também, né? Porque eu acho que a abobrinha é o último ingrediente que uma pessoa poderia pensar em colocar em um bolo. Com certeza, eu conheço várias pessoas que amam abobrinha. Então, eu tenho certeza que vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa. Vamos começar? Vamos lá. Bom, esse bolo eu vou ensinar essa versão, mas a gente pode ter algumas variações, né? Por exemplo, aqui eu escolhi uma farinha integral e aveia. E quem quiser fazer uma versão de um bolo low carb, né, que é uma versão com baixo carboidrato, seria usar uma farinha de amêndoa, né? E também pode usar alguma farinha sem glúten, como uma farinha de arroz, por exemplo. Tá? Aqui eu também escolhi o açúcar mascavo, né? Eu gosto bastante de usar o açúcar mascavo porque dentro do processo, né, o mascavo ele mantém algumas vitaminas e minerais, né? É um ingrediente um pouco mais integral, ao invés do açúcar refinado. E houve também um cuidado aqui na escolha dos ovos, que são ovos caipira, de galinhas criadas livre, né? A galinha criada de uma maneira mais natural, que cisca, né? Isso também é bem importante quando a gente vem trazer essa visão da culinária funcional, né? Que foi uma culinária que me ganhou assim, o meu coração e foi a minha escolhida para desenvolver o meu trabalho, porque ela associa a saúde, né? Ela visa a gente ampliar os nossos estados de saúde e bem-estar através da escolha dos alimentos. Então, essa escolha é super importante. E aqui também eu escolhi o óleo de coco, né? Eu escolhi porque eu particularmente gosto muito desse sabor do coco, né? Mas também, quem quiser usar algum tipo de óleo vegetal, pode também, tipo um óleo de girassol ou um óleo de algodão.
tá bom? Perfeito. E aqui sal. Aqui a gente tem o fermento em eu tô pó. achando que é sal. O sal ele tá misturadinho aqui nos nossos temperinhos, que aqui a gente tem gengibre em pó e canela em pó também, que vão dar o tempero, assim como as raspas de limão siciliano, que também pode usar um limão Tahiti, o limão verde comum. E a gente escolhe esses itens para eles trazerem mais aroma e sabores, né? Para que esse bolo também fique bastante sensorial, para na hora que a gente degustar, um bolo cheiroso e além disso despertar também os sabores dentro da boca. Vou aproveitar e vou tirar uma curiosidade. Qual que seria a diferença do limão siciliano para o limão Tahiti? Na questão de sabor, de aroma. Tá. Dentro da cozinha, eu gosto muito de usar o limão siciliano. Eu acho ele mais suave, né? O limão Tahiti, ele é um pouco mais azedo. E o siciliano, ele é mais aromatizado mesmo, né? Mas vai variar muito da receita ou, de repente, não tem o limão siciliano. Dependendo da época do ano, o limão siciliano também está muito caro. Então, a gente coloca o limão Tahiti, não vai alterar tanto em termos de sabor, mas o siciliano fica mais sutil, né? Aquele cítricozinho mais sutil e mais perfumado também. Agora, nos bastidores, a gente estava conversando e eu descobri que tem um porquê dessa receita. Fala um pouquinho pra gente aonde você foi buscar essa receita, como que você fez a modificação. Sim. Eu aprendi essa receita nos Estados Unidos, em Nova York, que eu fui fazer um estágio num restaurante vegetariano e vegano, que foi durante essa jornada dessa busca de uma cozinha mais natural, né? Que até então a minha base da cozinha clássica, que era a cozinha francesa, eu conhecia a nutrição funcional e me apaixonei por esse poder dos alimentos de contribuir para a nossa saúde. Então, nessa busca, eu acabei indo parar lá em Nova York, né, trabalhando nesse restaurante. E a receita original é uma receita americana comum e eles chamam de zucchini bread. O zucchini, porque é a abobrinha em inglês, e o bread seria um pão. Mas na hora que eu comi, eu vi que não era um pão. Aqui no Brasil, a gente definitivamente seria um bolo. E no momento que eu comi a primeira vez, eu me apaixonei por essa receita. Só que eu não consegui encontrar alguns ingredientes lá e aqui no Brasil eu tive que adaptar. E da mesma forma que eu adaptei, eu também fiz algumas mudanças, né? Assim, do meu gosto, que eu acho também super legal na cozinha, esse nosso poder de criar, né? A cozinha é um lugar de infinitas possibilidades. Então, a gente está sempre podendo criar. Então, por exemplo, Lícia, eu não tenho nozes aqui em casa, eu tenho amendoim. Tudo bem, vamos colocar o amendoim. Sem problema. Sem problemas. Amêndoas, qualquer oleaginosa a gente pode trocar, tá? Agora, aonde que entra a abobrinha aqui? Então, vamos começar a receita para todo mundo entender? Minha curiosidade que tá grande. Então, tá bom. Ela é crua? Ela entra crua. E vocês percebem que aqui a gente também não tem líquido na receita, né? Então, a abobrinha é um alimento que, além de muito rico em nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, ela também tem muita água. Então, é ela que vai trazer a umidade para esse bolo. Então, a primeira etapa é a gente fazer um creminho ali no liquidificador e, então, a gente começa a misturar os outros ingredientes. Então, vamos lá? Vamos lá. A receita... Quer entrar com a receita para depois a gente fazer esse processo? Vamos fazendo, então, vamos fazendo. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai colocar no liquidificador os ovos. Eu vou passar para cá, fica mais fácil. Os ovos, o óleo de coco. Aí é aquela receita que eu amo, que vai no liquidificador. É super prático. Essa receita é muito fácil de fazer. Muito saborosa. E ainda funcional. E funcional. E o açúcar. Então, aqui a gente vai fazer um creminho. Aqui é importante a gente bater um pouquinho mais para tirar o gosto do ovo. Então, quanto mais a gente bater, mais vai desaparecer o gostinho do ovo. Então, vamos bater, Vamos pode lá. bater.
Tá. E agora? Então já tá bem batidinho aqui. Bem homogênea. Aqui a gente vai... Eu já adiantei pra gente aqui ralar a abobrinha, né? Então a gente rala aqui no ralo grosso, tá? Rala com semente, com casca, com tudo, só higienizar e cortei as pontinhas. Aquele pedacinho que fica, né, preso no cabinho, que é uma parte dura. Então eu elimino aquilo, rala. Uma inteira? Aqui na receita a gente colocou 2 abobrinhas médias, mas vai depender do tamanho, né? Se a abobrinha estiver muito pequenininha, a gente coloca umas 3. Se tiver muito grande, talvez uma grande dê, né? Então vocês vão ver aqui o volume de abobrinha que a gente vai ter. Aí é suficiente. Aqui é suficiente. Deixa eu colocar aqui embaixo Então, pra gente... Pode deixar que eu te ajudo. Por favor. Então vamos lá. Então agora a gente vai colocar numa tigela a abobrinha ralada. E rende, né? Rende bastante. Esse bolo vai servir de 8 a 10 fatias. Mas E o bolo vai ficar verdinho? o bolo não vai ficar verdinho, ele vai ficar marrom por causa do mascavo, né? Então, se alguém tiver alguma questão com o sabor do açúcar mascavo ou a cor, também pode colocar um açúcar demerara, por exemplo, né? Ótima sugestão. É sempre bom evitar os produtos refinados, né? Então, ou o demerara ou o mascavo seria a melhor opção. Você tem alguma preferência entre o mascavo e o demerara? Eu tenho. Eu amo o açúcar mascavo. Eu acho que esse saborzinho da rapadura me encanta, assim. Eu acho que ele traz um sabor também bem especial para as receitas. Mas, às vezes, a gente vai fazer alguma receita que realmente a cor altera muito, né? Descaracteriza. Então, a gente opta pelo demerara, né? Mas eu sempre adoço também com melado de cana. Eu gosto muito de adoçar principalmente sobremesas cremosas, eu coloco o melado de cana. Então aqui agora eu vou adicionar a farinha integral, né? Eu escolhi uma farinha de trigo integral. A aveia em flocos, pode ser aveia em flocos assim, fino, médio. Não interessa a textura. Não interessa a textura. Ah, não tenho, se você só tiver a farinha de aveia, tudo bem também. Vai mudar um pouquinho a textura, mas não altera no sabor. Não tem problema nenhum. Então aqui, ó, a gente vai misturando e a abobrinha vai começar a liberar a água. E aí vai trazer um pouco mais de umidade para a massa. Também vou colocar aqui as nozes, né, que estão picadinhas. Que deve dar uma crocância. Uma crocância. E aqui a gente tem os temperinhos. Aqui tá eu já deixei misturado o sal, o gengibre em pó e a canela em pó. Agora, o que você sugere? Esse bolo com café, com chá? Ah, eu sou suspeita, Lorenzo, porque eu amo um bolo com chá. Mas, assim, às vezes à tardinha, né, aquele cafezinho da tarde também, a gente precisa de um café para dar um pouco mais de ânimo pra gente seguir quando o dia tá muito longo. Então, né? melhor ainda, ele vai com tudo. Vai com tudo. Vai com tudo. Vai com Resolvemos. tudo. Com chá, com café, como preferir. E aqui também eu já ralei um pouquinho das raspas, né, do limão siciliano, que vai saborizar. E realmente a gente começa a ver que ele vai dando liga. Ele vai dando liga, vai misturando, e a abobrinha vai soltando a água. Ele é um bolo que vai ficar, ele não vai ficar aquele bolo fofinho, porque a abobrinha vai trazer, essa água da abobrinha vai trazer um pouquinho de peso. Então ele vai ficar aquele bolo talvez mais molhadinho. Eu particularmente adoro, mais do que um bolo muito seco, né? Ah, com certeza. Então aqui é só a gente misturar. E quanto mais a gente misturar, mais a abobrinha vai soltando. E aí, né, como sempre, por último, no bolo, o que a gente vai misturar é o fermento, né, para depois levar para a forma. Mas teria um ponto que você bate o olho e fala assim, agora já tá bom? Não, o ponto seria esse ponto aqui,
onde existe uma textura, tá vendo? Ele não fica aquele bolo líquido, aquela massa de bolo líquido. Mas podem ficar tranquilos que vai dar super certo, tá bom? Vou experimentar, você pode ter certeza. Então, pronto. Aqui já tá E bom. aí, sempre a gente põe o fermento por último. Por último, isso. E a gente mexe bem devagar também, pra gente só ativar ele, né? Aqui eu já tenho uma forma untada, separei, adiantei aqui pra gente também. Você untou com o que essa forma? Eu untei com um óleo de coco e untei com um pouquinho da farinha. Mas pode untar com, se você estiver usando a farinha de arroz, pode untar com ela também. Se você estiver usando qualquer outra farinha, você também pode usar a mesma, né? Para não ter mais um ingrediente. Então aqui eu já vou virar o fermento, aqui a gente tem uma colher de sopa. Eu gostei quando você fala assim, para ativar. Tem que Pra misturar. ativar. Gente, isso é importante. E quem está assistindo, lembrem, o fermento tem que ser por último e ele vai ativar. Você mistura devagar, pra ele delicadamente, para ele poder começar a acionar, né, essa fermentação que vai fazer o bolo crescer. Porque também não gosto de bater, às vezes tem algumas receitas que a gente bate até o fermento, né, no liquidificador. Eu não gosto, eu prefiro sempre misturar o fermento na mão. É uma dica muito legal, porque às vezes você pode pegar, ter um bolo muito com mais ativação. Isso. Ou E a você gente perde também, se você coloca o fermento muito antes, ele começa, né, o processo, e aí até você levar para o forno, ele às vezes não cresce, ou pode até solar. Né? Olha, descobrimos um dos motivos quando o bolo fica solado. Isso mesmo. Então aqui, ó, olha como é que já... E tá vendo que eu também gosto muito de fazer essa receita pra gente descobrir que a gente não precisa usar leite, né? Às vezes muitas coisas que a gente está habituado na cozinha normal. Eu acho que uma grande parte do meu trabalho é também trazer coisas diferentes, e acho que por isso que eu escolhi essa receita para trazer do programa hoje, para a gente ver que é possível a gente comer comida de verdade, né? Alimentos de uma maneira mais natural e mais saudável, menos produtos industrializados, né? Acho que existe também um paradigma muito grande, um preconceito muitas vezes com a culinária natural, de que é uma culinária sem graça, que não é possível a gente comer saudável, natural e gostoso, né? Então eu tô aqui para provar que é totalmente possível isso. E depois isso. da entrevista, gente, ó, doutor e doutora ali, meus queridos, o que eles vão falar? Eles falaram exatamente desembrulhar mais, né? Dentro do... Descascar mais e desembrulhar menos. Eu amei. Gente, isso tem que ser um jargão. Tem que ter, eu também acho. Achei o máximo. É o máximo. Aí, ó. É exatamente então tá tudo... isso aqui, né? Aqui, ó. É isso aí. Então tá pronta a nossa massa. Vou virar aqui na forma. E a gente já pode levar ao forno durante 40 minutos. Um forno médio de 180 a 200 graus. Eu confesso que eu tô curiosa? Impressionadíssima e curiosa para experimentar. Só a gente arrumar ele na forma. E aí ele vai também dar uma caramelizada. Você vai ver que nas bordinhas, né? Em cima também. E ele cresce bem? Ele não cresce muito, ele não vai fazer igual aquele bolo comum. Por quê? Porque aqui a gente usou a farinha a aveia. Né? Então, quando a gente usa só uma farinha, principalmente a farinha branca, o bolo cresce mais, ele fica mais fofinho, mais soltinho, aquele bolo mais fofo. Já esse bolo não, ele fica mais molhadinho. Tá? Mas ele vai crescer aqui mais ou menos uns 2 dedos aqui da forma. Então é só a gente levar para o forno. 40 minutos. E aí a gente vai poder comer. Então, vamos chamar agora a receita para o pessoal poder anotar enquanto a gente fica aqui esperando. Vamos lá. Vamos?
olha só essa textura. É o que você Isso. falou, ele não fica aquele bolo fofo, ele fica mais úmidozinho. Isso, exatamente. E dá pra ver um pouquinho do verdinho, né? E também das nozes. Então a gente pode falar que ele também é um pouco verde. Ele é um pouco Ele é um pouco verde. Ele é um pouco verde. E ficou com essa cor, tá vendo? Essa cor é devido ao açúcar mascavo. Então, às vezes, o açúcar mascavo tá um pouquinho mais escuro, né? Então, na hora que eu vou comprar também o mascavo, eu sempre dou preferência para aquele pacotinho que tá um pouco menos escuro, porque às vezes o bolo fica muito marrom, né? Mas olha, tá lindo. Que bom. E agora eu vou Espero fazer que uma vocês coisa gostem. melhor do que olhar para o bolo. Eu vou experimentar o bolo ao lado dos meus queridos. Gente, hoje o programa foi todo casado. Nem se a gente tivesse combinado. Fantástico. Não foi? Fantástico. Fantástico. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço pelo convite. Muito Uma honra obrigada estar aqui. mesmo. Eu queria que você deixasse o seu Instagram. Claro, meu Instagram é Lícia Mariano e eu faço um trabalho também de consultoria, também com nutricionistas em parceria, né? Porque a minha cozinha, como você falou, está super casada com o tema de hoje, né? E eu também tenho um cardápio de congelados, né? Alguns pratos também, sobremesas saudáveis. Então tem várias coisas que eu mando através de uma lista de transmissão do WhatsApp, que lá no meu Instagram também tem o meu WhatsApp, meu telefone, é só entrar em contato ou por e-mail, licia.cozinha@gmail.com. Não, amei. Agora, antes da gente servir, experimentar essa maravilha, eu vou convidar o Robson, por Opa. favor, para a gente responsabilidade, agradecer e orar. Tá certo. Senhor, muito obrigado por esse dia, Jesus. Muito obrigado por esse programa. Pai, quero te pedir que o Senhor possa abençoar a Alicia, Senhor, com essas receitas maravilhosas. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar os nossos telespectadores, a Lorenza, eu, Raquel, toda a equipe aqui, Pai. Eu te agradeço muito pelo pão, Pai. Te peço que nunca nos falte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que nós vamos ter dificuldade de experimentar Não, isso? de jeito Então, nenhum. agora, Vamos lá. vamos ver. Tá muito bom. Muito bom. Muito bom. Excelente. Pra gente terminar o programa, vamos falar aquele slogan que você falou que eu achei tão fantástico. Menos supermercado, mais sacolão, desembalar menos, descascar mais. Fechou. Gente, isso é tudo. Isso é tudo. Então, muito obrigada pela agradeço. presença de vocês mais uma vez. Vocês são fantásticos. Mais uma vez, obrigada. E o nosso programa fica por aqui. O Sempre Feliz volta, se Deus quiser, logo mais.